pessoal, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, essa aula de número 9 de cálculo numérico. Então, até a aula passada nós tínhamos visto sobre como determinar a raiz de uma função ou de uma equação, certo? Então nós vimos dois métodos numéricos, um método da bissecção e um método de Newton-Raphson. Tá? Agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso conteúdo. Qual que é o objetivo desse conteúdo agora, pessoal? Nós vimos até agora, lá trabalhando em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, equações diferenciais, álgebra, os cursos de matemática que nós vimos até agora, nós trabalhamos sempre com dado uma função, certo? Então é dado uma função e com a função aí nós derivamos, nós integramos, né? Nós fazemos um método numérico para aproximar essa função, certo? Então nós conhecemos a função. O objetivo agora é fazer o inverso, tentar determinar a função partindo de um conjunto de pontos. E uma forma de fazer isso aqui é o que nós vamos tratar agora, que é chamada interpolação polinomial, certo? Eu vou tentar ajustar ou encontrar um polinômio, certo? Tentar encontrar um polinômio que satisfaça o conjunto de pontos que nós temos. Então isso é chamado de interpolação polinomial. Vamos ver aqui, ó. Imagina que eu tenho um conjunto de números, tá? Isso aqui é muito comum de acontecer nas aplicações de engenharia, física, né? Ciências aplicadas. Você tem um conjunto de números. Aqui eu coloquei duas colunas, x e f de x, tá certo? Mas são números, tá? São pares ordenados aqui de números, tá bom? Imagina que isso aqui pode ser dados de uma observação de um experimento, né? Medições de algum equipamento, tá? Você tem um conjunto de números relacionados aqui, então nós conhecemos esse conjunto de números, certo? Que é coluna x, coluna y. Então a gente pode fazer um gráfico com esse conjunto de números aqui, tá? Então a gente vai lá inserir aqui no Excel, estou usando Excel agora nessa aula, tá? Inserir, olha só, para fazer gráfico de função xy, você vem nesse dispersão aqui, tá? Gráfico de dispersão, olha só, ou xy. E aí escolhendo, vou escolher esse de linha aqui, ó, tá feito o gráfico aqui dessa função, ou desse conjunto de pontos, desculpem, né? Vou falar do conjunto de pontos, olha só, a gente percebe aqui que isso daqui é uma parábola, não é? Aqui ele destaca os pontos que foram marcados aqui, utilizados nessa curva, tá? Como eu pedi ali uma função xy, ele sempre vai tentar ajustar isso aqui através de curvas, olha só. Então, olha que bacana. Então é exatamente uma parábola. Que parábola que é essa aqui? É a parábola x², né? F de x igual a x². Então, menos 2 ao quadrado, 4, aqui dá 1, 0, 1 e 4. Então, essa é a nossa curva, é a nossa parábola, tá? Então, imagina que eu só tenho um conjunto de dados aqui e tenho a curva, tá? Porque eu posso fazer o gráfico a partir do conjunto de dados. Eu tenho essa curva aqui feita num gráfico, tá? E eu quero encontrar essa função. Eu preciso encontrar essa função, tá? Para fazer alguma coisa, alguma análise, algum cálculo, eu preciso encontrar quem que é essa função. Então, nós vamos agora fazer o processo inverso. Partindo dos dados aqui, dos resultados, eu vou tentar encontrar essa função, tá bom? É isso que nós vamos ver aqui. Então, interpolação polinomial é isso, tá? Dado um conjunto de pontos, tá bom? Nós vamos tentar encontrar um polinômio, tá aqui, ó. Aí na apostila aqui na literatura é chamado de P de x, tá bom? P de x é o polinômio que eu vou utilizar para encontrar ou aproximar, não é, essa função f de x aqui, tá bom? E aqui, pessoal, então olha só, nessa parte da apostila aqui, começando lá na página 29, a interpolação inicial aqui é a interpolação de Lagrange, tá bom? É feita a interpolação de Lagrange aqui, esse método de Lagrange para encontrar. Mas antes de chegar à interpolação de Lagrange, que nós vamos ver na próxima aula, eu vou mostrar o conceito, o princípio básico de interpolação polinomial, tá? Vamos pegar um conjunto de dados e fazer um ajuste desses dados, desses pontos aí, fazendo uma interpolação, vamos dizer assim, um pouco mais simples do que a interpolação de Lagrange, tá bom? Então vejam só, nós vemos que a nossa curva lá no gráfico é uma parábola, né? Ou pelo menos, vamos imaginar que a curva que nós podemos projetar nos pontos que nós temos da nossa tabela forme algo parecido com uma parábola, né? Então tá aqui, coloquei os dados aqui,
Então a gente sabe que uma parábola tem essa função, certo? Então y igual a x² mais bx mais c. Né? Então eu quero ajustar uma curva a essa função aqui, correto? Ou seja, ajustar, né, uma curva que passe nesses pontos aqui. Olha só, o que eu preciso aqui? Eu tenho A, B e C, correto? São as três constantes aqui, os três coeficientes que eu preciso determinar de tal maneira que ajuste essas curvas aqui. Então eu tenho três constantes aqui, eu tenho 5 pontos, correto? Então a primeira coisa que nós vamos fazer para determinar um polinômio ou uma função que ajuste esses pontos aqui é selecionar 3 desses pontos aqui para encontrarmos esses 3 coeficientes, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos das extremidades e mais um ponto intermediário aqui. Olha só, então eu vou ter esse ponto e esse ponto aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os par de pontos selecionados e substituir na função aqui, ou nessa expressão geral que nós selecionamos. Então olha só, para essa aqui, quando x for menos 2, o y tem que ser igual a 4, correto? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vejam só, selecionando o primeiro conjunto de pontos, quando x for menos 2, substitua aqui, ó. Vai ficar a que multiplica menos 2 ao quadrado, mais b que multiplica menos 2, mais c. Resolvendo tudo isso daqui, simplificando, eu tenho 4a menos 2b mais c igual a 4. Certo? Então, olha só, eu tenho uma equação com 3 incógnitas. Então, nós sabemos que para encontrar isso daqui, eu preciso de 3 equações, correto? Uma equação para cada incógnita. Então, eu faço a mesma coisa para os outros 2 pontos. Então, fazendo isso para os 3 pontos. Fiz para o primeiro ponto aqui. O segundo ponto, quando x for igual a 0, y igual a 0. Né? Então, substituo 0 no lugar do x e 0 no lugar do y. Nesse caso aqui, nós já encontramos que c é igual a 0. E o último ponto, x igual a 2, y igual a 4. Aí eu coloco aqui, substituo, né, o x valendo 2, y valendo 4. E simplificando, eu tenho 4a mais 2b mais c igual a 4. Certo? Eu tenho que c igual a 0, né? Então posso substituir aqui nessa equação e nessa equação aqui, e eu encontro agora 2 equações. Então notem aqui que nós temos o quê? Um sistema de equações, né? 2 equações, 2 incógnitas, certo? Agora basta resolvermos esse sisteminha de equações aqui. Então resolvendo aqui, pessoal, olha só. Resolvendo o sisteminha eu encontro que a igual a 1 e b igual a 0. Se eu somar essas duas equações, 2b menos b dá 0, 4 mais 4 dá 8, 4a mais 4a dá 8a, então 8a igual a 8, a igual a 1, e aí, aplicando a igual a 1, aqui a gente encontra que b igual a 0, certo? Então tá aqui, então se a igual a 1, b igual a 0 e c igual a 0, substituindo novamente aqui na minha função geral, b vale 0, isso aqui dá 0, c vale 0, dá 0, a vale 1, sobra y igual a x ao quadrado, que é exatamente a função que nós já tínhamos, olha só. Então eu consegui uma função que ajusta aqueles pontos daquela curva ali, tá? Então para esse exemplo aqui é fácil, né? É simples, porque eu peguei um exemplo já com valores exatos, mas nós vamos precisar em alguns momentos fazer aproximações dos pontos e aproximações dos coeficientes. E aí nós vamos ter que avaliar qual que é a aproximação real ou qual que é o erro da aproximação. E é isso que nós vamos ver agora aqui no próximo exemplo. Então, pessoal, vamos fazer um segundo exemplo aqui. Agora eu peguei outros pontos distintos, tá? Esses pontos aqui eu chutei, não usei nenhuma função para fazer. Então eu peguei menos 3, menos 1, 0, 5 e 2. Aí em y, menos 1, 2, menos 1 e 1, tá? Então fazendo o gráfico desses pontos aqui, olha só, nós temos aqui os 4 pontos e formou essa curva aqui. Essa curva aqui, olha só, ela intercepta o eixo x dentro desse conjunto de pontos que eu peguei em 3 pontos. Foi 1, 2, 3, correto? E tem duas, vamos dizer assim, duas parábolas aqui, né? 2 concavidades, certo? Então isso daqui, aparentemente, pode ser aproximado por uma função de terceiro grau, correto? Então é isso que nós vamos tentar fazer. Pela característica do gráfico que nós fizemos plotando esses pontos aqui,
a gente pode ter uma ideia que isso daqui pode ser uma função de terceiro grau. Então vamos tentar aproximar isso daqui por uma função de terceiro grau. Ó. Coloquei aqui na nossa folha de exemplos. Uma função do terceiro grau, deixa eu pegar aqui, ela é dada de forma geral por essa expressão aqui. Então, terceiro grau, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, correto? Terceiro grau está aqui. Então, nós temos aqui, ó, 4 constantes agora, 4 coeficientes, a, b, c e d, correto? E nós temos aqui 4 pontos. Então, eu consigo determinar essa função aqui, ou pelo menos fazer um ajuste de uma função que passe nesses pontos, correto? Então, vamos lá. Seguimos o mesmo padrão. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Então tá aqui, pessoal. Para o ponto 1 da nossa tabela, eu encontro essa equação aqui, substituindo o x e o y. Para o ponto 2, eu encontro essa segunda equação para o x e y. Para o ponto 3, essa equação aqui para o x e y. E para o ponto 4, essa última equação aqui. Então, nós temos 4 equações com 4 incógnitas, tá? Então, nós montamos um sistema de equações dado pelo seguinte. Então, tá aqui. Nós temos esse sistema de equações aqui, correto? As 4 equações. Agora, para encontrar o A, B, C e D, precisamos resolver esse sistema de equações aqui, tá? Então, para resolver sistemas de equações, pessoal, nós já vimos vários métodos, vocês já sabem, vários métodos lá da álgebra linear, né, do próprio cálculo, já viram alguma coisa de solução lá no ensino fundamental e médio também, já conhecem, né, a solução, mas aqui nós temos um sistema de 4 equações, 4 incógnitas e a tendência é aumentar a quantidade, dependendo da quantidade de pontos que você tem para interpolar. Então eu vou mostrar como que você vai resolver isso daqui na nossa disciplina de cálculo numérico, tá? Acompanhe comigo aqui. Então, primeira coisa, escrevemos na forma matricial, certo? Escrever na forma matricial é só pegar aqui os coeficientes, colocar numa matriz, né? as incógnitas no vetor aqui, igual o vetorzinho que está do outro lado aqui, do lado direito da igualdade. Essa aqui é a forma matricial, certo? Então, nós vamos pegar essa forma matricial e nós vamos utilizar a matriz inversa para resolver isso daqui. Então, olha só, dado um sistema na forma ax igual a b, onde A é uma matriz, é a matriz de coeficientes, então o nosso A é essa matrizona de coeficientes aqui, x é o vetor de incógnitas, né? Então esse A, B, C, D aqui, igual a b, b é o nosso vetorzinho independente aqui. Então, se o sistema dessa forma aqui, então a solução vai ser dada por essa equação aqui, por essa função. Então, x, né, é o nosso vetor solução, que no nosso caso A, B, C, D, vai ser igual a menos 1 vezes b. A menos 1 é a inversa de A, tá? Então, essa aqui vai ser possível resolver dessa forma se A menos 1 existir. Ou seja, se a inversa dessa matriz existir, tá bom? Então, como que nós vamos resolver isso daqui? Nós vamos utilizar agora uma planilha de cálculo. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, como que resolve utilizando o Excel para fazer esse cálculo aqui. Então tá aqui, pessoal, vou abrir uma planilha nova no Excel, tá? Só dei uma formatada aqui para ficar mais fácil de visualizarmos. Então eu tenho essa planilha aqui, ó, matriz A, matriz dos coeficientes, digitei aqui, tá? Então no Excel aqui é vírgula, tá bom? No lugar do ponto. Separador decimal, e aqui separada aqui uma coluna aqui para o vetorzinho B. Então cada célula dentro de uma planilha de cálculo também pode ser entendida como um elemento de uma matriz, tá? Então olha só, no A1, A12, A13, A14, tá certo? A21, A22, A23, A24. Então tá aqui a minha matriz. Então o que eu vou fazer? Ó, agora que eu digitei a matriz e o vetor, eu vou copiar tudo isso daqui, tá? E vou colocar aqui embaixo, tá bom? Só para nós termos uma referência exatamente onde que eu vou fazer os cálculos, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui matriz inv de A, tá bom? Que é a matriz inversa de A, onde eu vou calcular. E aqui eu vou dizer que é x, que é a minha resposta. É onde vai aparecer os coeficientes, tá bom? Aqui eu posso até dizer, ó, que aqui seria o A, B, C e D, tá bom? Então apareceu aqui.
Então, matriz inversa. Então, eu só copiei e colei para ficar bem no padrão que a matriz anterior que tinha. Então, eu posso apagar isso daqui, tá bom? Então, vocês vão vir aqui, olha só, selecionar a matriz aonde vocês querem colocar o resultado da inversa, tá? Aperta F2 para abrir a edição aqui, tá bom? Aperta o botão F2 do teclado, que vai abrir a primeira célula. E olha só, porque é importante apertar o F2. Ele abre a edição aqui, ó, nós estamos vendo que abriu a edição, o cursor está piscando aqui dentro, mas as células da matriz continuam selecionadas, tá bom? Continuam selecionadas. Então eu digito igual. Aí eu digito matriz. Olha só, já apareceu aqui uma lista de funções que o Excel consegue resolver para a matriz. Matriz determin, que é calcular o determinante, matriz inverso e matriz multi. Então, se você quer saber o que cada um faz, clica uma vez em cima. Cliquei no multi. Está vendo aqui na frente? Ele apareceu uma descrição dessa função aqui. Então, isso aqui é para multiplicar duas matrizes. Matriz inverso, olha lá, retorna a inversa de uma matriz. Então, é essa aqui que eu quero. Dá 2 cliques. Aí já está pedindo aqui, ó, a função matriz inversa, entre parênteses, matriz, ou seja, você vai selecionar a matriz que você quer calcular a inversa. Então você vai clicar na primeira célula aqui, mantém clicado e arrasta até a última aqui, ó. Pode ser na diagonal mesmo, tá? Clica, mantém segurado e arrasta, ó. Tá vendo que selecionou a matriz inteira? Agora você vai fechar o parênteses, tá bom? Aperta Shift e fecha o parênteses no teclado. Não dê Enter ainda, tá? Não dê Enter ainda. Nós queremos expandir, ó, vocês perceberam que eu digitei a fórmula somente na primeira célula da matriz. Eu quero que expanda essa fórmula para a matriz toda. Então você vai fazer isso utilizando a seguinte sequência de teclas. Aperta Ctrl Shift, logo acima de Ctrl, segura apertado nessa sequência, então aperta Ctrl Shift, segura apertado e aperta Enter junto. Pronto, olha só, fez o cálculo da matriz inversa. Então a inversa da matriz A do nosso problema é essa matriz que nós acabamos de calcular, tá bom? Tem alguma dúvida, pessoal? Volta aí esses 2 minutinhos que eu expliquei e reveja a explicação, tá bom? Então isso aqui é só a matriz inversa. O que eu quero fazer? Eu quero resolver. Então o que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar a inversa, olha só aqui no cantinho. Eu tenho que pegar a matriz inversa que nós acabamos de calcular e multiplicar pelo vetor B, não é isso? Então vamos fazer isso aqui, ó. Por isso que eu deixei aqui, ó. Aqui não é a resposta. Posso apagar isso aqui. Então eu tenho que multiplicar essa matriz aqui por esse vetorzinho B. Então olha só, seleciona onde você quer colocar a resposta. No nosso caso, por isso que eu deixei aqui, né? Criei esse vetorzinho. De novo, selecionou, aperta F2 no teclado, olha lá. Abriu a célula para editar e mantém a seleção do vetor. Então aperta igual matriz. Eu quero multiplicar, não é isso? Multiplicar essa matriz por esse vetor. Então, a matriz.multi. Olha só aqui, ó. Matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2. Então, você tem que primeiro digitar a matriz 1, que no nosso caso é a inversa. Tá aqui. Agora, olha só, digitou a matriz 1, você vai apertar ponto e vírgula lá no teclado. Tá? Ponto e vírgula. Já destacou aqui, ó, agora você precisa digitar a matriz 2. No nosso caso, a matriz 2 é esse vetor. Seleciona o vetor. Digitei a matriz 1 e a matriz 2. Agora eu aperto lá no teclado, lá, fecha o parênteses, tá? De novo. A fórmula está só na primeira célula, eu quero expandir para as outras. Aperta no teclado na sequência. Ctrl, Shift, segura apertado e aperta Enter. Pronto. Está resolvido o nosso sistema de equações, tá bom? Então está feito aqui o nosso sistema de equações. Então eu encontrei os coeficientes do meu polinômio. A vale isso daqui, B vale isso daqui, C isso daqui e D vale isso daqui, correto? Então
Então eu estou trabalhando aqui, ó, 4 casas decimais. Vamos utilizar 4 casas decimais. Então vamos montar lá o nosso polinômio. Então tá aqui, ó, resolvendo o sistema, nós encontramos essa solução aqui, não é o A, B, C, D. Então eu pego minha função inicial lá, que nós tínhamos determinado, que é ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, e substituo agora aqueles valores que nós encontramos. Então A, B, C, D. Então o polinômio que ajusta aqueles pontos vai ser ax ao cubo, que é esse valor, mais bx quadrado, cx está aqui, mais d. Olha só, encontramos o nosso polinômio que ajusta ou passa por aqueles pontos ali. Para nós verificarmos se está correto isso daqui, basta eu pegar os pontos da tabela e recalcular para ver se bate. Vamos verificar isso? Então, para verificar o erro nessa aproximação aqui, pessoal, como que vai ficar? Eu peguei aquela tabelinha original, tá? Que é x e f de x que nós tínhamos. Aí aqui eu fiz o quê? Nessa coluna aqui eu calculei o valor do polinômio que eu encontrei, tá? Então calculei, ó, quando x for igual a menos 3, substituir aqui. X for menos 1, substituir. X igual a 0,5, entenderam? Fui substituindo ali para verificar. Olha só que interessante. Utilizando 4 casas decimais. O primeiro ponto deu exatamente menos 1. O segundo ponto exatamente 2. O terceiro ponto exatamente menos 1. E apareceu um errinho lá na quarta casa decimal do último ponto, né? Era para ser 1, deu 0,9995. Então, para esses 3 pontos eu tive o valor exato e para o último ponto um erro lá de 10 a menos 4. Né? Então, é um erro bem pequenininho, ou seja, essa aproximação que nós conseguimos fazer aqui é uma aproximação muito boa para essa tabela de polinômios aqui, tá certo? Então, esse polinômio aqui ajustou muito bem esse conjunto que nós temos aqui. Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje é somente isso. Peço para vocês que refaçam o exercício, tentem pegar mais algumas funções ali, algumas matrizes, né? Pega uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, procurem na internet e vai lá na planilha do Excel e calcule a inversa dessas matrizes, tá bom? Para vocês praticarem um pouquinho isso daí. Eu vou deixar esse material aqui com esses 2 exercícios aqui para download, também com na descrição do vídeo. Dúvidas, perguntas, enviem e-mail para mim ou deixem seu comentário aqui no vídeo. Tenha uma boa aula e bom estudo a todos.